Olá, graça e paz. Vamos refletir hoje em mais um capítulo do livro de Salmos. Nós temos já estudado há algum tempo o livro de Salmos e o último capítulo que estudamos foi o Salmo número 30. O Salmo número 30 é um salmo muito especial porque revela uma época, uma fase, um tempo na vida de Davi que foi crucial para o seu amadurecimento. Davi já tinha conquistado toda a nação de Israel, as 12 tribos, tinha unido essas 12 tribos, tinha pacificado essas tribos e estava exercendo o seu reinado sobre essas 12 tribos. Muitas coisas mudaram, ficaram em paz, as viagens, não havia mais rumor de guerra, e Davi começa a olhar para esse momento bem próspero, bem tranquilo, bem sossegado. Então ele começa a ter uma ideia no seu coração. 1 Samuel capítulo 21 vai falar que alguém colocou uma ideia no coração, na mente de Davi. Eu não vou falar aqui quem que foi. Se você ainda não leu esse capítulo, vai lá, 1 Samuel capítulo 21, leia todo o capítulo para entender o que realmente aconteceu. A ideia parecia ser ótima, a ideia parecia uma coisa necessária para algum país, já que Davi tinha guerreado com várias nações e a nação de Israel era cercada por várias nações inimigas, parecia até que seria uma coisa necessária, racional. E Davi então teve a ideia de mandar fazer um censo para descobrir quantos soldados ele tinha na nação de Israel hábeis, prontos para uma guerra. Pessoas que a qualquer momento Davi poderia contar para formar o seu exército. Ao contar isso, eu imagino que ao contar e divulgar isso, fazer-se conhecido na região, claramente os seus inimigos iam desistir de qualquer guerra, qualquer batalha. Então Davi estava querendo tanto mostrar o resultado do seu esforço, mas o quanto ele tinha de poder nas suas mãos. Um homem bem próximo de Davi tentou convencer Davi a não fazer isso, Joabe. Mas Davi seguiu em frente. Então as 10 tribos do norte foram contadas, menos a tribo de Levi e menos a tribo de Judá e Efraim. Mas ao total, se fosse contado todos eles, chegaria a quase 2 milhões de soldados. E Deus vem e disciplina Davi. Dá 3 opções para Davi. Deus percebeu, porque Deus conhece o nosso coração, que ali havia uma postura de soberba, de orgulho no coração de Davi. E ele era o representante, ele era um rei teocrático. Os outros reis fazem isso, mas Davi não deveria ser feito isso. Havia princípios que Deus tinha estabelecido para o rei, para que não confiasse em cavalos, não confiasse em riquezas, não confiasse em alianças com os outros povos. E Davi estava seguindo um caminho muito perigoso. Pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, Deus interfere rapidamente no coração de Davi. Mas a forma foi muito dura, a forma foi muito pesada. Deus chama Gade para dar um recado para Davi. E esse recado é: Deus não deixaria, Deus puniria aquilo que Davi fez, Deus disciplinaria ele. E deu 3 opções para Davi qual que seria a sua disciplina. 3 anos de fome, então toda a nação de Israel passaria por 3 anos de fome, imagine a situação difícil que seria. 3 meses sendo perseguidos e destruídos pela espada dos inimigos ao redor. Por mais que tivesse aqueles exércitos, Deus estaria disciplinando, Deus não deixaria a nação de Israel ter vitória sobre esses inimigos por 3 meses. Ou 3 dias de uma praga que assolaria toda a nação de Israel. Deus enviaria um anjo para assolar a nação de Israel com praga. Então Davi percebeu que uma fome poderia ser muito difícil para toda a nação de Israel. 3 anos seria terrível. Cair sobre as mãos dos inimigos também seria muito difícil. Então Davi pede, escolhe, para que ele seja punido e disciplinado pelo próprio Deus. Por quê? Porque Davi tinha um relacionamento com Deus. Ele sabe que a ira de Deus pode durar uma noite,
mas sempre haverá um novo florescer, um novo alvorecer. Ele sabia, ele conhecia a misericórdia, a graça de Deus. Não que Deus voltaria atrás, mas que depois da disciplina ele se manteria em pé diante de Deus. Deus o restauraria. Então Davi se arrepende e se sujeita a essa disciplina de Deus. Quando até o anjo estava pronto para chegar e destruir Jerusalém, o Davi clama, dizendo que o pecado era dele. E Deus então impediu que o anjo seguisse em frente e destruísse a cidade de Jerusalém, a qual Deus escolheu para ser a sua morada, ser a sua habitação, ser a presença ali através do tabernáculo. Davi aprendeu de forma muito difícil. 70.000 pessoas morreram por causa desse pecado de Davi. Romanos fala para nós sempre considerarmos a bondade e a severidade de Deus. Nós somos salvos pela graça, Davi foi salvo pela graça, mediante a fé, mas a graça nunca é um cheque em branco para nós continuarmos vivendo o mesmo estilo de vida, para nós decidirmos fazer o que bem entende no nosso coração e gloriarmos a nós mesmos. Então, como que Deus tratou Davi nesse processo? Ele esticou Davi ao máximo. Davi estava com uma vida desafinada. As cordas da vida de Davi estavam frouxas. E o coração dele levou ele a se rebelar contra Deus, mesmo na cabeça dele, ele pensando que estava fazendo algo certo. Esse salmo é muito interessante. Ele é usado por outros autores também. O próprio Jonas usou o versículo 6 desse salmo quando escreveu o seu livro. O profeta Jeremias usou 3 vezes versículos desse salmo. O próprio Jesus também na cruz usou esse salmo, dizendo que entregava o Espírito a Deus. Em momentos que Deus está esticando, essas pessoas que confiam em Deus renovam a sua confiança, não se tornam obstinados e não se rebelam contra Deus, mas acreditam na graça e na misericórdia e se entregam diante de Deus, mesmo diante da disciplina. E o próprio Davi, no Salmo 71, novamente vai usar trechos desse salmo, por causa da beleza, da importância, da seriedade que é esse salmo. Nós poderíamos dividir esse salmo, então, em 2 partes. E esse salmo resumiria essa ideia. O tom da nossa vida é afinado quando somos esticados por Deus. Nós somos instrumentos de Deus. Deus nos chamou, nos salvou. Nós temos um status permanente diante de Deus. Mas ao viver a vida aqui, nós temos responsabilidades, nós temos uma missão de glorificar a Deus. E quando a nossa vida está desafinada, não está ajustada, não se consegue ser usada para tocar uma bela melodia, Deus vem então afina. E para afinar, Deus estica. Deus estica na proporção correta e ajusta todas as cordas da nossa vida para que elas possam então soar uma linda melodia. E esse processo algumas vezes dói. Algumas vezes achamos até que Deus está sendo injusto conosco. Mas isso é o projeto de Deus em nos fazer mais parecidos com Cristo e vivermos a sua santidade. Algumas vezes Deus trabalha diretamente na nossa vida. Outras vezes Ele entrega a nossa vida para outras pessoas. E pode chegar até o ponto de se tornarmos obstinados, Deus usar o próprio diabo, o próprio Satanás, como instrumento para nos perseguir, para trabalhar nossa vida, para que a gente volte correndo e peça perdão e se arrependa e peça por clemência, por misericórdia a Deus. A obstinação é algo muito perigoso na vida do ser humano. E Davi evitou esse caminho. A primeira parte desse salmo, do versículo 1 ao 18, nós vamos ver uma oração muito intensa, um clamor profundo, um coração derramado diante de Deus. Inicialmente nós pensamos que talvez Davi está se apresentando como um homem justo, um servo de Deus,
como uma pessoa que só faz aquilo que agrada a Deus e tudo está contra ele. E sim, em alguns salmos nós vimos isso no passado. Mas aqui a situação é diferente. Era Deus que estava usando situações para afinar Davi. Então Davi, do versículo 1 até o 18, ele vai se apresentar com uma vida desafinada. Ele está mostrando muito desamparo, ele está desamparado, ele está desconsolado, ele está desprezado por amigos, por pessoas, vizinhos, e ele está muito desanimado. Então ele clama, ele vai até Deus e pede socorro. Nós vamos ler rapidamente esses versículos para mostrar, para entendermos essa oração em dó menor. É uma oração que dá muito dó de Davi. Mas ele estava naquela situação por causa que ele criou e ele recebeu a disciplina que é parte do amor de Deus sobre a sua vida. Então, vamos ver aqui esses 18 versículos. Olha o que Davi escreve. Em ti, Senhor, me refugio. Isso é quando veio tudo aquilo de mal, a disciplina veio sobre ele, mesmo assim, Davi ele fala para Deus, Deus, eu me refugio em ti, porque somente em ti eu conseguirei suportar, eu conseguirei sobreviver diante da disciplina que o Senhor está enviando para mim. E ele vai relatar o quanto aquela disciplina está sendo difícil para ele. Ele fala, não permitas que eu seja envergonhado. Davi tinha muita preocupação com a vergonha. Porque como filho de Deus é uma virtude. É muito trágico em nossos dias que as pessoas fazem certas coisas absurdas e já não sentem mais vergonha. Nem de mostrar o corpo, nem de falar palavras obscenas, nem de fazer coisas extremamente terríveis, de roubar, matar. Se tornam até heróis muitas vezes. Se tornam homens nobres, entre aspas, na sociedade. Mas Davi sabia que o pecado que ele cometeu, mesmo que parecia uma coisa boa, mas agora quando Deus revelou para ele que era resultado de uma postura soberba, ele se sentiu envergonhado. E tudo se voltou contra ele. Deus fez com que todas as coisas se voltassem contra ele. E por isso Davi fala, salva-me por causa da tua justiça. Não deixe o meu coração fazer algo pior ainda diante da disciplina. E eu quero a sua justiça, eu quero o alvo da minha vida é que a sua justiça seja parte da minha vida. Então salva-me por causa da tua justiça, é o alvo da minha vida. Inclina o teu ouvido para me escutar e livra-me depressa, ó Deus. Que tu sejas para mim rocha de proteção. Deus está disciplinando, Deus está usando situações e Davi está pedindo a Deus para que Deus o proteja. O Senhor seja uma rocha de proteção, fortaleza, onde estarei seguro. És minha rocha e minha fortaleza, por causa do teu nome, guia-me e conduz-me. Isto é, Deus, eu errei, mas me leve agora nessa turbulência da disciplina. A disciplina é algo terrível, é difícil, porque a nossa mente se perde, nós não conseguimos encontrar razão, mas Davi tinha uma sensibilidade que ele entendeu que o que ele estava passando era fruto da graça, da misericórdia de Deus, mas da severidade de Deus em corrigir, em afinar Davi. Então, ele quer aqui que o seu coração não conduza a ele, mas que Deus o possa guiar e conduzir ele a aceitar, a ser corrigido pela graça de Deus. Tira-me da armadilha que me prepararam. Quem preparou? Satanás. Já falei aqui, mas você deve ter lido no capítulo 21. Tira-me dessa armadilha que não somente o inimigo me preparou, mas outras pessoas estão me preparando para que eu caia durante a disciplina. Pois só em ti encontro proteção. Em tuas mãos entrego o meu espírito. Resgata-me, Senhor, pois és Deus fiel. Detesto os que adoram ídolos inúteis. Eu, porém, confio no Senhor. Muitas vezes nós gostamos de afirmar nossa confiança diante de Deus em momentos que a gente precisa de alguma coisa. Então clamamos, eu confio no Senhor. Mas quando Deus vem trabalhar na nossa vida ou permite alguma assolação, aí duvidamos desse amor e dessa bondade para com Deus.
Olha o que Davi fala ainda: exultarei e me alegrarei em teu amor, pois viste minha aflição e te importas com minha angústia. Não me entregastes a meus inimigos, mas me puseste em lugar seguro. Mesmo na disciplina, Davi entendia que Deus estava protegendo ele. Tem misericórdia de mim, isto é, não dê para mim, Deus, o que eu mereço. Algumas vezes chegamos para Deus: Deus, eu mereço. Davi sabia que o que ele merecia era muito mais sério do que Deus estava dando para ele. Apesar das dores que ele está recebendo, ele sabia que Deus tinha misericórdia dele. Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, pois estou angustiado. Lágrimas me embaçam os olhos e meu corpo e minha alma definham. A disciplina de Deus estava sendo muito séria com ele. A tristeza me consome, meus dias se encurtam com gemidos, minha força se esvai. Chegamos num ponto sério aqui. Minha força se esvai por causa do pecado e meus ossos se desgastam. Davi sabia corretamente que aquilo que ele estava passando não era por causa da maldade das pessoas, mas é porque ele pecou. E tudo aquilo que estava passando estava gerando um sofrimento difícil para ele. E ele pede para Deus ter misericórdia dele. Ele sentia e ele não estava com o coração rebelde à disciplina de Deus. Ele fala assim: todos os meus inimigos zombam de mim. Como é difícil quando a gente é cancelado, quando pessoas difamam, quando as pessoas zombam. E ele fala: os meus vizinhos me desprezam. Aquelas pessoas que moram ao lado, aquelas pessoas com quem eu convivo, com quem eu estou todos os dias, agora me desprezam. Até meus amigos têm medo de se aproximar de mim. Olha o que Deus fez para com Davi, para que Davi realmente aprendesse essa lição. Quando me veem na rua, eles correm para o outro lado. Não sei se você já teve uma experiência assim, de chegar a um ponto de pessoas olharem para você com desprezo. Isso faz parte da disciplina. Não se lembram de mim como se eu estivesse morto, como se fosse um jarro quebrado. O jarro quebrado você joga em algum canto, de repente você joga lá longe e você não fica... Cadê o jarro? Cadê o jarro? E Davi fala: não se lembra de mim. Isto é, na hora do funeral ali, você chora um pouquinho, se entristece, mas passou alguns dias, tem pessoas que você nem se lembra. Será que está vivo? Não está? Onde ele está? Que tristeza Davi estava passando. Consequência da disciplina de Deus, por causa do pecado que ele cometeu. Ele fala: ouço muitos boatos a meu respeito. Deus estava afinando, estava esticando Davi com todas essas circunstâncias. Ele fala: ouço muito boatos a meu respeito. Como isso dói. E o terror me cerca. O medo que Davi estava aqui. Já não tinha mais aquela tranquilidade, já não tinha aquela vida beleza, em paz, pacífica. Deus trabalhou o interior, o exterior, relacionamento, desprezo. Conspiram contra mim e tramam tirar a minha vida. Não dá para viver uma vida sossegada dessa forma. Quando você ouve conspirações, você percebe que pessoas estão... E de repente a sua mente passa até imaginar situações. Então o sofrimento emocional é intenso. Vejam como o pecado, que muitas vezes parece algo bom, pode nos levar a entrar sob a disciplina de Deus. Provérbios fala que há caminho que para o homem parece ser bom, mas o seu fim é a morte. Deus, além de nos salvar, nos dar um status de filho dele, ele nos quer transformar à imagem de Cristo. E quando nessa caminhada apresentamos algo que não condiz com essa transformação, Deus trabalha na nossa vida. Olha só que Davi, o rei segundo o coração de Deus, passou. E veja a sensibilidade dele em entender que aquilo ele merecia, que aquilo era por causa do pecado dele.
Vamos continuar mais algumas coisas que Davi estava sentindo. Ele estava orando então para Deus. Eu, porém, confio em ti, Senhor, e digo: tu és meu Deus. Meu futuro está em tuas mãos. Eu não tenho direito de lutar contra isso. Eu entrego, está nas tuas mãos. O Senhor faz o que bem entende. Veja esse coração de Davi. Livra-me dos que me perseguem sem cessar. Que a luz do teu rosto brilhe sobre o teu servo. A ideia aqui é que vire-se para mim, ó Deus. Olha para mim. Salva-me por causa do teu amor. Davi então está pedindo perdão, está pedindo clemência, está pedindo misericórdia. E mesmo que tudo aquilo que está acontecendo, ele está voltando o coração para Deus, porque o coração dele se apartou um pouquinho de Deus. Ele fala ainda: não permitas que eu seja envergonhado. A preocupação de Davi em não passar vergonha. Senhor, pois clamo a ti, que os perversos sejam envergonhados, que fiquem calados na sepultura. Silencia seus lábios mentirosos, lábios orgulhosos e arrogantes que acusam o justo. Aqui nós podemos entender uma situação bem interessante. Muitas vezes, Deus vai usar o mal para produzir um bem em nossas vidas. Deus vai usar os ímpios para cumprir o seu plano na nossa vida. E Davi entendia aqui que era justo que ele passava, apesar de Deus estar usando os homens ímpios. Eles serão castigados por o que eles estão fazendo. Mas agora Davi então pede para que Deus poupe o sofrimento dele. Esse foi um clamor, uma oração em dó menor. Um sofrimento, um arrependimento, uma contrição, que Davi então abre o seu coração e coloca diante de Deus. No versículo 19 até o 24, o tom muda. Porque Davi foi esticado, ele foi afinado, cada corda foi afinado. Esticar dói. E aí então essa experiência que ele teve de clamar a Deus, reconhecer que ele era merecedor de disciplina, e clamar a Deus, e agora ele entender que Deus livrou ele daquela postura soberba, e não somente Deus trouxe de volta, ele manteve-se diante de Deus. Então Davi vai agradecer, vai louvar a Deus por certos livramentos. Vamos ver o que Davi vai reconhecer: que Deus livrou ele. Esse é o objetivo de Deus. Deus nos livrou da penalidade do pecado e está nos livrando do poder do pecado na nossa vida. E só teremos essa liberdade quando o nosso caráter, as nossas ações, as nossas palavras forem mudadas, quando nós esmurrarmos o nosso corpo e reduzirmos a escravidão, termos domínio sobre nós. E algumas vezes o sucesso que nós temos nos leva a viver uma vida de soberba, ter uma postura soberba. E Davi, então, agora, pela experiência que ele passou, ele vai levantar um grande brado de louvor a Deus, porque ele experimentou que Deus não somente libertou dos inimigos, mas Deus libertou de algo muito sério. Purificou o coração dele, removeu e blindou o coração dele para que esses pensamentos, que Satanás não pudesse ter mais acesso e seduzir a sua mente e seu coração. Vamos ver daquilo que Davi vai falar que Deus o livrou. Primeiro, Davi fala que Deus livrou ele dos conspiradores, daquelas pessoas que engendravam situações para fazer o mal para ele. Grande é a bondade. Olha como começa essa segunda parte do versículo 19. Davi já começa com um brado: grande é a bondade que reservaste para os que o temem. Davi está falando: eu não estava assim. Eu não estava temendo ao Senhor, mas o Senhor reserva bondade para que os temem. E agora que eu, através da minha oração, eu renovei o meu temor para o Senhor, eu estou desfrutando dessa liberdade. Deus está libertando dos conspiradores. Então ele fala: grande é a bondade, o amor que reservaste para os que o temem. A ideia de bondade aqui é esse amor irresistível, desse amor que é fiel de Deus. Deus tem, quando ele resolve escolher alguém, quando ele salva alguém, ele nunca vai parar no meio do caminho.
Mas essa trajetória, muitas vezes Deus vai agir de forma muito intensa para que a gente aprenda. Ele fala assim: o Senhor concede a bondade aos que em ti se refugiam e os abençoam à vista de todos. As pessoas percebem quando Deus cuida de nós. Tu os escondes em tua presença, a salvo de todos que contra eles conspiram. Tu os proteges num abrigo, longe das línguas acusadoras. Não foi isso que Davi experimentou. Eles estavam zombando, acusando Davi. Aí Davi fala: por causa do meu pecado. Mas aquele que teme ao Senhor e resiste ao pecado, Deus esconde no seu abrigo. É como se as pessoas tentassem falar mal de você, mas não sabem aonde você está. Deus está protegendo, escondendo, tudo está ali. E Deus protege. Então, quando a gente está numa vida de temor a Deus, Deus nos livra dos conspiradores. Davi fala também que ele sentiu que Deus livrou ele do cerco. Ele fala: louvado seja o Senhor, pois ele me mostrou as maravilhas de seu amor. Manteve-me a salvo numa cidade cercada de inimigos. Era a disciplina de Deus, mas o status de Davi não foi mudado. Ele sentiu, como ele falou, tinha inimigos para tudo quanto é lado, uma cidade cercada, sitiada. Não temos na história de Davi nenhum momento que ele passou por isso, mas por causa da disciplina de Deus ele sentiu isso, como se ele tivesse estado numa cidade e a cidade estivesse sitiada. A qualquer momento podia ter uma invasão, uma destruição de muros, a qualquer momento a cidade podia ser colocada em fogo nela. Mas ele percebeu que mesmo a disciplina vindo sobre a sua vida, por causa da sua contrição, do seu arrependimento, Deus salvou ele numa cidade de inimigos, cercada por inimigos. Deus também livrou Davi do alto engano. Quando Davi começa a passar pela disciplina, sua mente começa a borbulhar e começa a pensar errado. É isso que acontece conosco. A gente começa a culpar os outros, a gente sempre vai achar alguém que a gente possa se vingar, alguém que a gente pode racionalizar. E Davi fala que apavorado. Então, quando começou a vir a disciplina de Deus sobre a sua vida, ele ficou apavorado. E nesse momento, em vez de sair atacando, ele clamou. E olha só o que ele clamou: estou separado de tua presença. Olha só o perigo do pecado não resolvido na nossa vida. Ele muda aquilo que sabemos a respeito de Deus. Ele bagunça o nosso entendimento a respeito de Deus. Ele faz a gente sentir e ter pensamentos contrários àquilo que aprendemos na palavra de Deus. Então, quando Davi começou a sofrer a disciplina, ele ficou apavorado e ele clama: estou separado. Ele entrou em pânico no Salmo 30, fala. Estou separado da presença de Deus. Deus se separou dele. E olha só a continuidade desse versículo. Mas ele ouviu a minha súplica por misericórdia e respondeu ao meu clamor por socorro. Isto é, Deus refez. Deus corrigiu o alto engano de Davi. O coração dele apavorado, vendo toda aquela tragédia acontecendo por ele, pensou errado. Deus não se separa de ninguém que é chamado por ele. Mas Davi estava sentindo assim. Davi tinha mudado por causa de estar apavorado o conceito que ele tinha de Deus. Que Deus se desfaz, deixa de ser o Deus de uma pessoa. Deus não deixa de ser o Deus. Se Deus escolheu ou salvou, nunca vamos deixar o nosso status de filho de Deus. Mas como filhos, podemos passar pela disciplina, pela vara do Pai. Porque o Pai não aceita rebeldia, não aceita desobediência, não aceita um comportamento que não seja igual ao de Jesus Cristo. Mas quando essa disciplina veio, nossa mente tira conclusões erradas. E aqui, novamente, pode entrar a ação do inimigo das nossas almas. Ele faz com que a gente pense errado sobre as verdades bíblicas.
Tome cuidado com isso. Diante da disciplina de Deus, volte-se para aquilo que Deus é. É o que Davi está lutando nesse salmo. Então Deus ouviu a súplica de Davi por misericórdia e respondeu ao clamor. Isto é, Deus resolveu esse problema. Deus fez que Davi começasse de novo a pensar corretamente, que ele não abandona, porque Davi foi escolhido por Deus. Deus também livrou Davi de uma postura soberba. Essa foi a razão do pecado dele. E ele fala aqui no versículo 23, amem ao Senhor, todos vocês que são fiéis, pois o Senhor protege quem nele confia, mas castiga severamente o arrogante. Davi mostra talvez fases da vida dele. Quando ele foi fiel, quando ele amou a Deus sobre todo o coração, ele teve toda a proteção de Deus. Mas agora ele estava passando por um castigo severo de Deus. Por quê? Porque foi encontrada uma postura soberba, uma postura arrogante no seu coração. É o mesmo pecado de Satanás no princípio diante de Deus. A soberba encheu o coração dele. Nós temos um versículo muito conhecido de todos nós que diz o seguinte: Deus resiste ao soberbo e dá graça ao humilde. A ideia de resistir não é que Deus fica lá de braço cruzado e não dar nada para as pessoas. Não, Deus vai ao encontro dessa pessoa e coloca como se não fosse nada, até que a pessoa peça misericórdia e suplique perdão e reconheça o seu pecado. A obstinação é quando nós não aceitamos que pecamos, não queremos pedir perdão e mantemos o nosso estilo de vida do jeito que ele é. Então, Deus vem trabalhar na nossa vida. E é aqui que Davi fala, Deus castiga severamente o arrogante. Ele está falando, é isso que eu passei. E agora eu estou renovando a minha consciência e Deus está me protegendo. Deus livrou Davi dessa postura soberba e agora ele pode contar com a proteção de Deus. Ele arrependeu genuinamente do seu estado de pecaminosidade. Versículo 24 fala que Deus livrou Davi do desalento. Sim, a disciplina há muito tempo na nossa vida, enquanto a gente não acerta, não clama por perdão, não mostramos contrição, não mostramos arrependimento e a nossa mente muda as verdades bíblicas, nada sobra, nada muda, porque a mão de Deus está sobre nós. Então Davi fala, portanto sejam fortes e corajosos todos vocês que põem a esperança no Senhor. Pôr a esperança é aceitar a ação de Deus na nossa vida. Eu confio que mesmo isso que está sendo ruim aqui, está visando o meu bem. Então, ser forte e corajoso, isto é, fique firme, fique forte, resista, não resistir no sentido assim de ser contra, mas aceite humildemente a disciplina de Deus. Pois isso que vai nos tirar o desalento. Enquanto estamos resistindo, enquanto não queremos mudar, enquanto não confessamos, não perdoamos, essa continuidade da disciplina de Deus na nossa vida vai trazer um desalento e vamos ficar desanimados para qualquer coisa a respeito de Deus. E Deus não vai mudar enquanto nós não mudamos. O que nós vimos hoje, que o tom é afinado quando somos esticados por Deus. Eu não entendo nada de música, mas nós temos na nossa igreja várias pessoas que tocam, principalmente violão, e no caso até bateria, muitas vezes tem que ter uma afinação correta. Se tiver muito esticado, se tiver muito mole, muito frouxo, não dá para ser usado. É uma vergonha. E Davi aqui nesse salmo, nesses dois salmos, mostra que o tom da nossa vida, nós estaremos prontos para provocar um som bonito quando nós somos esticados pelo Pai de todas as músicas, pelo Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. É Ele que sabe a dose certa de nos esticar e nos aprimorar, e aí nos sentiremos confortáveis, em paz, protegidos. Não nos envergonharemos e não faremos outras pessoas se envergonhar. E não causaremos mortes sobre outras pessoas, como Davi, por causa do seu pecado, 70.000 pessoas
morreram. Que vergonha ele estava passando, por simplesmente dar ouvidos à voz do inimigo. Algumas frases para nós pensarmos aqui. Nós não devemos deixar nossas vidas desafinarem. O padrão é Jesus Cristo. Nossa vida tem que caminhar visando esse padrão. O padrão não é irmãos. Irmãos nos ajudam. Muitas vezes olhamos para alguém, puxa, esse irmão aqui tem uma atitude bem legal. Isso nos ajuda como servir de uma forma bem prática para nós mudarmos e parecermos com Cristo. Mas o padrão sempre será Jesus. Ele é o único soberano, é o único que não falha, é o imutável, é o único que nunca vai nos frustrar. Então não devemos deixar nossas vidas desafinarem. E Satanás está pronto para no momento certo, no momento que ele achar ideal, no momento que dermos brecha, para vir e incentivar nós a cometermos algumas coisas que até parecem ser boas, mas que vai desafinar a nossa vida. Quando o pecado acontece em nossas vidas, devemos tratar com urgência. Não devemos esperar, ninguém está sabendo, Deus também não está sabendo, não aconteceu nada. Olha, Deus é Deus. Nada escapa ao seu conhecimento. E o propósito dele, se somos filhos, é nos transformar em imagem de Jesus. Então, quando o pecado acontece na nossa vida, devemos tratar com urgência. Nos arrependermos, confessarmos, pedirmos perdão e evitarmos a todo custo a obstinação. Não devemos deixar com que alguém venha nos confrontar, venha nos dizer que estamos errados. Nós mesmos devemos procurar rapidamente, diante de Deus e talvez diante de pessoas que nós ofendemos, o perdão e clamar por misericórdia de Deus. Agora, depois de confrontado, se não nos arrependermos, estaremos entrando na obstinação. E aí a coisa fica mais séria. Aí Deus trata com mais severidade ainda. Tem pecados não intencionais e tem pecados intencionais. Pecados não intencionais são aqueles que nós cometemos por bobeira, por um momento de mudar o nosso ânimo, coisas que a gente nem pensava. No mesmo momento vem aquela culpa, aquela sensação de culpa, de medo, de tristeza. Então a gente já acerta, a gente não deve passar um dia para o outro sem acertar a situação. Mas os pecados intencionais, muitas vezes eles vêm por causa da obstinação, porque já estamos vivendo uma vida de rebeldia. São aqueles pecados que nós planejamos cometer e nós queremos cometer e achamos que isso é essencial para a minha vida. Isso é perigoso. O grande perigo do pecado não tratado é o auto-engano. Quando não tratamos nosso pecado, nós começamos a mudar as verdades bíblicas. De repente achamos que perdemos a salvação, que já não somos mais filhos de Deus, que Deus não é tão santo assim. Então o padrão de santidade de Deus é mais baixo do que eu pensava. Eu começo a achar que todo mundo faz isso, então não tem problema eu fazer também. Cuidado com o auto-engano. O coração nosso é demasiadamente corrupto e ele é enganoso. Ele vai te dar uma falsa paz e você vai caminhar para a obstinação. Que Deus te abençoe. Que Deus faça com que você entenda esse salmo e aprenda com Davi. Não somente você, mas eu, todos nós, para sermos salvos. Continuarmos dos perigos, da rebeldia, da obstinação e não precisarmos passar por momentos de muita tristeza, onde perdemos o tempo e aquilo que era tão bom se torna um momento de dificuldades sérias. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe a aprendermos com essas verdades bíblicas. É o mesmo Deus de amor e misericórdia, que quer nos transformar à imagem de Jesus. Até o próximo encontro. Vamos orar agora então? Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, por aquilo que Davi registrou, por aquilo que aprendemos do Senhor, esse Pai tão amoroso, esse Pai tão sério, esse Pai tão santo. Tu és o nosso Deus, o nosso abrigo, a nossa fortaleza, aquele que nos chamou, nos salvou com o sangue precioso de Jesus
e que ninguém pode nos arrebatar das tuas mãos. Porém, ó Pai, o Senhor, na sua justiça, sempre vai querer tirar de nós aquilo que não pertence à tua imagem, não pertence ao caráter de Jesus. Que possamos, ó Pai, pelo teu Santo Espírito, reconhecer isso antecipadamente e ir a ti e pedir misericórdia e graça para que o Senhor nos santifique e não cometemos pecados intencionais ou pecados não intencionais e que não venhamos a nos arrepender e caminhamos no caminho da obstinação. Nos livra disso, pois dura coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Nos abençoe, ó Pai, como igreja, como irmãos, para que possamos ter um tom bem afinado e que a música da nossa vida possa glorificar o Senhor, agora, sempre e para sempre. Em nome de Jesus, Senhor. Amém.